Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. Olá, o investimento em matérias-primas, ou commodities, é uma operação relativamente complexa, porque ele é feito através de contratos futuros. Dentro desse site chamado Finviz, existe um mapa, você vai no menu Futures, contratos futuros, e aí você vai ver os principais contratos futuros que tem, tanto para índice como as matérias-primas. Aqui você tem o petróleo e outros derivados, aqui também tem os juros, você tem os soft commodities, que são matérias agrícolas, metal, copper, palladium, soybean, aqui também os grãos, e aqui as moedas. Então, aqui a gente se trata de ativo financeiro, junto com os juros. Então, o que realmente interessa quando a gente fala de matérias-primas são essas aqui. Então, vou te mostrar, por exemplo, aqui o preço do petróleo. E aqui embaixo você vai ver que tem três linhas. Porque a cada comprador tem um vendedor. Afinal, no vencimento tem que ter um desfecho. E o desfecho, às vezes, pode ser pela entrega física ou a compra física também. Isso depende do contrato. Então, tem normalmente três categorias. Você tem o commercial hedgers, que são os comerciais aqui, aqueles que atuam nesse mercado de maneira profissional, normalmente como produtor. Large traders são normalmente os hedge funds ou outras entidades financeiras que estão posicionados lá dentro. E os small traders é você e eu que está atuando aqui dentro desse mercado. Então, basicamente, a gente tem um posicionamento espelhado para ambos. Então, os especialistas, está escrito aqui COT. COT, você tem relatórios, acho que são publicados todas as semanas, que mostram o posicionamento de cada parte, o tipo de especulador, ou pessoa jurídica que atua dentro desse mercado. Mas o mercado de commodities, ele tem uma particularidade. Normalmente o preço à vista, ele serve de referência, mas não é esse preço que você negocia. Vamos supor que você está interessado no petróleo, você tem a visão que o petróleo vai subir ou vai cair. O preço dos contratos futuros, eles têm uma curva. Isso é o preço do spot aqui, e ao longo do tempo, nesse instante que o spot está aqui, vamos supor que daqui a um ano o preço do spot, o contrato que está vencendo daqui a um ano está aqui. Então, vamos supor que aqui era $60 e aqui é $67. Então, essa curva assim se chama contango. E às vezes ela está invertido. Você pode ter o preço à vista mais alto que o preço do contrato futuro. Enfim, são muitos fatores que entram em consideração que fazem que a curva de preços esteja assim. Isso não significa que o preço vai subir aqui na frente, não. E isso que é a razão que se deve olhar de maneira muito atenta. Quem realmente atua nesse mercado, olha de maneira muito atenta os volumes de transação, a quantidade de contratos em aberto para cada vencimento. Então, essa questão do contango e backwardation, ela pode representar um custo ou uma oportunidade, às vezes.
Porque os contratos, quando você está investindo lá dentro, eles precisam ser renovados. A gente fala de rolagem de contrato. Aí você pode me falar, tudo bem, mas eu vou comprar um contrato lá que está vencendo daqui 3 anos. Ok, tranquilo, mas eventualmente o preço à vista vai fazer assim e o preço do contrato há 3 anos vai se mexer só um pouquinho. Isso pode acontecer. E além disso, você tem também contratos de opção sobre os contratos futuros também. Eu estou falando do commodities porque dentro da metodologia de investimento que a gente já expus em outros vídeos, a classe commodities não entra realmente dentro da composição de uma carteira. E por quê? Eu vou lhe mostrar aqui os exemplos. E se entrar, vai ser esporadicamente. Aqui você tem o preço do futuro, o preço dos potes do petróleo, do WTI, West Texas. Então a gente pode ver a flutuação do preço, com uma certa tendência de queda, enfim. Agora, a linha dourado, amarela, isso é o preço do ETF, porque você pode comprar ETF, que vai investir nos contratos futuros. Então, muitas pessoas interessadas nas matérias-primas usam esse tipo de instrumento. Então, você pode observar aqui que tem uma diferença importante. Para o mesmo período, o ETF perdeu aqui 7% e o mercado à vista perdeu 13%, 14%. Pô, beleza, estou bem aqui. Agora eu aumentei o prazo. Para alguns anos já, desde 2020, 2021, o preço do mercado à vista e o preço do uso. Muito bom, 140% de desempenho desde lá e o preço à vista 55%. Foi um ótimo investimento. E aí eu aumentei o prazo até 2019. Nossa, o que aconteceu aqui? Foi exatamente durante a pandemia, a gente teve esse evento espetacular que foi de preços negativos. Acho que foi em março. Então, o ETF tinha um certo volume de contratos que estavam vencendo no mesmo mês. E aí deu esse resultado. Então, ok, desse período até aqui foi melhor que o petróleo, mas desde lá, para quem quis ficar investindo em petróleo, aqui estava tudo junto, mas aqui é uma perda brutal. Hein? Então, realmente, a grande dificuldade de investir em commodities, ter posição em commodities, é essa questão do contango, backwardation, da curva de preço, e esse tipo de coisa que pode acontecer. Ok, foi a primeira vez, mas nada impede de acontecer outra vez também, ou ter alguns problemas. E aqui eu estou colocando o ETF XLE, que basicamente representa o setor de energia, que tem um peso importante dentro da parte de petróleo. Então, a gente pode ver que tem uma correlação nos movimentos entre todos. Mas o que eu quis dizer aqui, que às vezes é melhor, se você quer ter uma exposição ao mercado de matérias-primas, às vezes é melhor entrar nas ações que trabalham com esse commodities. Não é sempre isso também. Então aqui eu estou mostrando o ouro. Em preto é o preço do ouro, e em dourado com ouro são as mineradoras de ouros. Então, efetivamente, a gente tem uma boa correlação, mais volatilidade na parte das mineradoras. Mas aqui a gente pode ver claramente, às vezes tem um desconecto total. Aqui, quem
quem estava investindo em mineradora, pensando que seria melhor que o ouro, na realidade se ferrou. O preço do ouro teve um desempenho de 270%, e o preço das mineradoras, pelo período, tiveram um desempenho de 60%, 70%. Então, não é sempre o caso de se escolher a empresa que está negociando, que trabalha com essa matéria-prima, que produz essa matéria-prima, como proxy para investir dentro do commodities. Tudo bem, aqui é um caso um pouco especial, porque o ouro, na realidade, ele não tem essa curva. A curva de preço do ouro, ela tem a ver com os juros. É isso. É taxa de juros. Como os contratos futuros da Bolsa, essas coisas assim. Aqui estou colocando um exemplo. Em azul, é uma empresa suíça, chama Barrick Callebaut, pode ser que você conheça o nome, é a maior produtora e revendedora, processadora de chocolate em grosso. Então, os seus clientes são Nestlé, enfim, todas essas empresas, muitas empresas que precisam do chocolate como matéria-prima. E embaixo é o preço do commodities. Então, você pode ver que tem uma certa correlação entre os dois, tá? E aí a gente pode observar alguma coisa repentina, impressionante. Os dois preços estão divergindo totalmente. O preço do cocoa, do cacau, na realidade, existe um problema de produção nas plantações de cacau e ficou muito complicado para administrar isso. Então, a empresa, a Barrick Callebaut, começou a ter problema para poder casar compra e venda e processar, acabou se endividando para poder fazer os negócios delas. E você pode ver aqui o resultado. É uma catástrofe, realmente. Então, a gente tem aqui um caso muito interessante de uma empresa que durante muitos anos, se não décadas, conseguiu trabalhar corretamente esse mercado do cacau, e a gente tem um problema muito sério de aprovisionamento do cacau e produção do cacau. Provavelmente você viu que o preço do chocolate dentro das lojas aumentou bastante. Então, a empresa, a Barrick Callebaut, ela tentou administrar o estoque dela de compra. Ela compra à vista, vende no mercado futuro e vice-versa. E deu essa embolada e hoje em dia ela está sofrendo por causa dessa situação. Eu acho que vai estabilizar a um momento ou outro. Mas o mercado de commodities é algo muito complexo. Você pode reparar assim, também que como os preços ficam se mexendo de maneira muito violenta. Esse tipo de acontece porque você sempre tem, com o contrato futuro, ele precisa de um desfecho final, que seja ou em dinheiro ou na matéria-prima. Eu comecei a ficar interessado na parte de commodities no ano 2002, assim, 2003, já tendo essa visão desse desenvolvimento da China. E na época não tinha instrumento, porque não... aqui, essa linha amarela, ouro, assim, não é ouro, desculpa, é o índice de preços de todas as commodities. E não é um instrumento que você pode comprar assim, não existe. E também na época não tinha muito instrumento, ETF, essas coisas assim. Aí eu vi que tinha uma certa correlação entre o preço do ouro e o preço das commodities. Então eu comecei a ficar interessado
Vamos usar o ouro, a prata, o platino, que são também commodities, como proxy para o preço de commodities. Então a gente pode ver que efetivamente, durante esse período de 2002 até 2008, 2009, a grande crise financeira, você teve uma boa correlação entre os dois. Aí quando teve a crise financeira, o preço dos commodities realmente desabou e o preço do ouro se manteve. E na realidade, desde lá, a gente pode ver se existe ainda uma correlação, mas o ouro não é só mais commodities, mas realmente a gente está vendo que ele tem essa força, essa componente monetária, os bancos centrais estão comprando, ele tem também uma outra utilidade. Então, eu não sei no futuro se isso vai ficar dessa maneira, mas o fato é que durante muitos anos você teve uma correlação forte entre commodities e o preço do ouro, continuou até a grande crise financeira de 2008 e 2009, tem uma correlação ainda, mas realmente o ouro começou a ter uma outra função muito mais importante perante essa desordem monetária que a gente conhece. Então, eu espero que as informações que eu passei aqui foram interessantes. Se você tem interesse na parte de commodities, eu acho que é importante não só analisar o commodity, mas é sempre bom olhar o comportamento do commodity e das empresas que trabalham com esse commodity, com essa matéria-prima. Eu mostrei alguns exemplos que a gente vê uma correlação na área de energia, ok, parece que é melhor comprar empresas de petróleos que o petróleo. Agora, no caso do cacau, a gente viu que foi uma desgraça mesmo. Nas mineradoras, também não é tão simples, como eu mostrei para o ouro e as mineradoras de ouro. Aqui no Brasil, muitas pessoas gostam da Vale do Rio Doce, ok. A negociação do minério de ferro ainda é outro mercado. Então, para fechar, sim, eventualmente dentro de uma estratégia de investimento, de maneira esporádica, pode ser interessante de usar um ETF de commodities, matérias-primas, para fazer alguma coisa, para fazer um investimento, um trade. Mas para manter como posição de longo prazo é uma proposta perdedora de maneira geral. Obrigado pela atenção de vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente.